Oi gente, aqui é o Figueira de Livros e hoje eu vou responder a tag 5 livros que você gostaria que virassem filme. Essa tag não tem nenhuma ordem de preferência, entendeu? Eu peguei 5 livros que eu gostava bastante e que eu acredito que dariam bons filmes, entendeu? Então não tem ordem assim, em primeiro lugar, em segundo, tá beleza? Em primeiro lugar, o primeiro livro é o Cidade dos Ladrões, de David Benioff. Para quem não conhece, ele é o roteirista do Game of Thrones, da série do Game of Thrones, e ele tem esse romance bem interessante que se passa na Segunda Guerra Mundial e que conta a história de dois jovens, Levi e Coilan, que tem uma missão bem estranha e diferente, que é levar uma dúzia de ovos, buscar uma dúzia de ovos para a filha de um coronel russo, que ela vai se casar e tem que fazer o bolo, e é uma história das desventuras dessa dupla. E é bem interessante, bem instigante essa narrativa, porque assim, são dois jovens e tá naquele momento da Segunda Guerra Mundial que o pessoal passando fome, é bem narrado, ele vai te conduzindo, vai seduzindo ao longo da narrativa nesse resgate dos 12 ovos. Para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, acho que vai achar aí uma boa história, bem diferente de resgate de soldado, uma missão de invasão. E assim, tem trechos bem legais que faz, assim, sabe, acho que todo livro tem certas frases que assim fazem você se apaixonar pela narrativa. Por exemplo, tem uma bem legal que é a seguinte, ele fala assim: o som mais solitário do mundo é o de outras pessoas fazendo amor. Tem todo um contexto, eu não vou explicar, mas quem puder, leia, e acredito que seria um bom filme com uma boa dinâmica. Não consigo imaginar qual diretor poderia fazer. Um outro livro é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. É um dos meus livros prediletos. É um outro livro que trata de jovens, de uma aventura de jovens. Esse já se passa na Espanha, que é a história do Daniel Sempere, que ele tem conhecimento de um cemitério de livros e ele se apaixona por alguns livros e ele decide investigar como é que se diz? Sobre um autor que desapareceu e de um livro que está sendo queimado e destruído. Todas as cópias estão sendo destruídas. Então é uma aventura bem, como é que se diz? Assim, ela te arrebata, você fica assim vidrado, você quer saber o que vai acontecer. E para quem gosta também de narrativas com personagem principal, uma criança, um jovem, vai curtir bastante. Acredito que seria um filme bem legal. Eu acho que assim, esse filme eu já gostaria que, por exemplo, fosse o Guilherme Del Toro. Quem viu o Labirinto do Fauno sabe do que ele é capaz. Eu acho que ele fez um filme cujo personagem principal é uma criança. Eu acho que ele faria muito bem esse filme. Um terceiro livro dessa tag, Oceano do Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu acho que é engraçado que praticamente todos os livros de hoje são com o personagem principal crianças ou jovens. Foi mera coincidência. Esse já é uma história de um homem que vai ao enterro numa cidade e decide visitar uma casa, que foi uma casa que teve um episódio bem estranho da vida dele. E ele vai para esse local e lembra, é um livro assim de uma memória dele de infância. É incrível. Esse é mais um dos livros do ano que eu comentei até no vídeo passado, junto com Cidade de Papel. Esse livro é ótimo. E assim, é incrível porque eu gosto muito do Neil Gaiman, mas eu nunca li Sandman. Li a primeira revistinha de Sandman, mas eu não consigo achar a coleção, tô em busca. Quem sabe consigo, porque tenho certeza que vou gostar. Eu li Coisas Frágeis, que é um ótimo livro. Um livro de contos, tem contos estupendos, tem contos maravilhosos, assim.
bem legal. Quem sabe um dia eu faço uma resenha sobre ele. O outro, Cidade de Papel, do John Green, de novo, esse livro. E esse é a aventura do personagem Quentin, que ele resolve tentar encontrar seu amor e sua amiga Margot, que ela desaparece depois de uma missão bastante inusitada dos dois e totalmente diferente do que a vidinha normal do Quentin já tinha vivenciado, já tinha presenciado. Acredito que seria um livro bem legal, um livro meio road trip, assim, porque tem uma viagem ao longo da história. Acho que sairia um filme bem bacana, não consigo imaginar qual diretor poderia fazer isso, mas acredito que seria um resultado bem legal mesmo, seria bem dinâmico, bem divertido. E o último é o Stonehenge, do Bernard Cornwell. Esse foi o primeiro livro que eu li do Bernard Cornwell. E já ouvi gente falar assim, olha, não é o melhor, eu conheço gente que é viciada em Bernard Cornwell e desistiu desse livro. Não sei porquê, eu acho esse livro impressionante, eu acho que a capacidade imaginativa do Bernard Cornwell, aliada assim, à história, é uma coisa que faz dele um grande historiador, grande contador de história. Para mim, eu acho que é o melhor, ou um dos melhores contadores de história do mundo atual, assim, vivo. É um dos melhores, com certeza. E essa história ele decide tentar imaginar como se deu a criação do Stonehenge. Não se sabe até hoje do que foi, se foram os ETs, se não foram, se foi um povoado que vivia lá. Não se tem registro algum. Apenas se sabe que é um templo, entendeu? Religioso, tem umas marcas de tempo, de sol, mas é só isso. Então ele decide tentar recriar uma história fictícia e provável. Bernard Cornwell sempre cria histórias prováveis. Isso que é o que separa ele de outros autores desse mundo de fantasia que povoa a imaginação das pessoas. E ele decide criar a história de Stonehenge a partir da história de 3 irmãos e de 2 tribos. Cara, esse livro é bem legal. Eu lembro que, assim, faltando 180 páginas, 200 páginas, eu não consegui parar. Eu tive que ler assim, até o final, porque não tinha como. Era uma ação atrás da outra, tu não conseguia parar e falar assim, beleza, amanhã eu continuo. Você não conseguia. Você tinha que ir ao fim e, assim, foi bem legal assim, a experiência. Foi isso que me fez comprar outros livros do Bernard Cornwell. Eu tenho um estoque aqui de inverno de livros, assim, porque eu acabo comprando mais livros do que leio. Assim, para cada 5 livros que eu compro, eu leio 2. Apesar que eu estou tentando diminuir porque tem muita coisa para ler ainda. Inclusive do Bernard Cornwell, eu acho que tem ainda uns 3 livros para ler. Então, vamos ver, tem ainda o primeiro do Sharp e das Crônicas Saxônicas também, que falam que até é a melhor série dele. Bem, esses são os 5 livros dessa tag. Eu pretendo todo mês trabalhar a tag, eu acho que é uma forma bem divertida de se pensar os livros. É bem legal, é um bom exercício. E a gente volta aí semana que vem. Não esqueça de dar um joinha no vídeo se você gostar. Se tiverem críticas, opiniões, sugestões, fiquem à vontade, coloquem nos comentários. E por favor se inscrevam também, ajudem a divulgar o canal. Muito obrigado.